Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Este é o terceiro trimestre de 2022 da classe de adultos. Os ataques contra a Igreja de Cristo. Esta é a lição número 7. A sutileza da relativização da Bíblia. Texto áureo. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Verdade prática. A Bíblia é inspirada, a inerrante e infalível palavra de Deus. Por isso não podemos relativizá-la. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Portanto, não vale o que a sociedade diz, não vale o que a mídia diz, vale o que a Bíblia diz. E nós devemos estar instruídos na palavra justamente para confrontar muitas das situações que têm acontecido no nosso país e inclusive dentro de nossas igrejas. Nós devemos, mais do que nunca, usar a palavra de Deus como a nossa única regra de fé e prática. Veremos que muitas pessoas, nos dias atuais, têm tentado, de uma forma ou de outra, tirar a credibilidade da palavra de Deus. Entretanto, nós devemos continuar crendo que a Bíblia é a palavra de Deus, porque de fato a Bíblia é a palavra de Deus. Introdução. Não é novidade para ninguém que a Bíblia sempre sofreu ataques ao longo dos séculos. Não foram poucas as tentativas de desacreditá-la e até mesmo aboli-la da sociedade. As táticas foram muitas. Às vezes seus exemplares foram queimados, outras vezes a Bíblia foi considerada perigosa, obsoleta e desnecessária. Não é novidade para ninguém os ataques do adversário contra a palavra do Senhor. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então é claro que o adversário quer destruir esta forma de criar a fé nas pessoas, para que essas pessoas creiam que Cristo é o Filho de Deus e por ele sejam salvas. Portanto, as questões da palavra, durante toda a história e até nos dias atuais e no futuro também será da mesma forma, o adversário tentando desmerecer a palavra de Deus. E infelizmente muitas das vezes tem conseguido. Haja vistas que até em algumas igrejas evangélicas ou ditas como evangélicas, nem mesmo a leitura da palavra é feita mais. Muitas das vezes somente louvores, e isso é algo muito preocupante para nossas igrejas. O povo precisa do conhecimento da palavra. O nosso único alimento espiritual é a palavra do Senhor. Nós devemos continuar meditando e lendo a palavra, estudando a palavra, aplicando a palavra. Entretanto, veja que muitas das vezes exemplares da Bíblia foram queimados, muitas das vezes a Bíblia é considerada até mesmo perigosa, obsoleta e desnecessária. Quantas pessoas hoje não falam que a Bíblia não é necessária um livro antigo dessa natureza, porque não serve para nada, porque precisa ser atualizada, porque isso e porque aquilo. Nós sabemos que a Bíblia ela é um livro atual, na verdade ela é mais atual do que o livro que sairá amanhã. Entretanto, as pessoas querem de qualquer forma, a todo custo, tirar a palavra de Deus do cenário. Entretanto, isso nunca acontecerá. Por mais que o adversário tente, por mais que o mundo tente, eles jamais, nunca vão conseguir tirar a palavra de Deus. Agora é bem verdade que alguns países, como a Coreia do Norte, há muita dificuldade de ter um exemplar da palavra de Deus por lá. Isso é bem verdade. Coreia do Norte, entre outros países. Mas a Coreia do Norte é o país mais fechado do mundo para o Evangelho. Para se ter uma ideia, se alguém foi encontrado na Coreia do Norte com uma Bíblia na mão ou na bolsa, por exemplo, pode ir para um campo de trabalho, por exemplo, fazer trabalho forçado ou mesmo ser sentenciado à morte. Então lá o negócio lá é bem estreito. Entretanto, de qualquer forma, a Bíblia sempre estará de posse de alguém. Nós sempre teremos a palavra de Deus em nossas mãos. Por exemplo, aqui no Brasil, nós somos livres para termos quantas Bíblias quisermos. Aqui não há tanta questão de tentar tirar a Bíblia de nós. Existe uma questão aqui ou outra ali que alguém tem uma ideia de tirar a palavra de Deus,
de algum lugar ou mesmo de circulação, mas aqui no Brasil isso não tem muita força porque o Brasil ele é predominantemente cristão, tanto de uma forma evangélica, tanto de uma forma católica. O Brasil é predominantemente cristão, então isso, pelo menos aqui no Brasil, eles nunca conseguirão tirar a Bíblia dos nossos lares, né? Nunca vão conseguir proibir. A Bíblia e o Espírito desta era, a desconstrução. Em palavras mais simples, esse novo modelo ou paradigma cultural se contrapõe ao cristianismo, procurando desconstruir não apenas sua herança cultural, mas sobretudo seu conjunto de valores éticos, morais e espirituais. As pessoas tendem a tirar a palavra do Senhor de circulação justamente por isso, pela questão dos seus conjuntos, tanto a questão ética, moral e também espiritual. De toda forma, o adversário quer sempre desconstruir a questão da palavra, porque supondo que a sociedade não tenha mais a palavra do Senhor em mãos, então será uma sociedade que hoje já está completamente pervertida pelas questões morais, mesmo tendo a Bíblia. Imagina agora sem a palavra do Senhor. Se muitas das vezes nós tendo a Bíblia, nós nos esquecemos dos mandamentos do Senhor, imagina agora se nós não tivermos mais a palavra do Senhor. Aí que esqueceremos mesmo, aí que será de fato o caos. Então, na questão espiritual, por exemplo, a fé vem pela ouvir a palavra. É a palavra do Senhor que nos leva a Cristo, é a palavra de Deus que nos leva a Deus, é a palavra de Deus que nos dá condições de sermos salvos por Cristo Jesus. Portanto, numa esfera espiritual, é pela palavra do Senhor que cremos que somos batizados com o Espírito Santo, é pela palavra do Senhor que conhecemos e sabemos dos dons espirituais, do fruto do Espírito. Então, se uma sociedade não tem a palavra de Deus, ela é espiritualmente morta. É uma sociedade que padecerá a eternidade na perdição eterna. Então, isso é muito preocupante. Então, o adversário quer, por qualquer custo, tentar a todo custo tirar a palavra de Deus de circulação. Mas é importante também um outro ponto, é que nós venhamos estudar a palavra do Senhor de uma forma tão extraordinária, que se um dia alguém conseguir tirar a palavra de nós, essa palavra do Senhor está guardada no nosso coração e por isso nós não pecaremos contra Deus, porque ela está guardada dentro do nosso coração. O relativismo, dentro dessa nova configuração cultural, o relativismo é inevitável. Não há valores perenes ou absolutos, tudo é relativo. Na verdade, há muito que o relativismo ético-moral vem se insurgindo na sociedade e de forma sorrateira na igreja. Estão tentando falar tudo que hoje é muito relativo, tudo é muito do ponto de vista de quem vê, porque de uma forma relativa é isso, de uma forma relativa pode ser aquilo. Então, ou seja, hoje a sociedade não visa um ponto direto, algo completamente, uma questão ética, de uma forma completamente, como eu posso dizer, absoluto, uma coisa concreta. É como uma matemática, por exemplo, 2 mais 2 são 4 e ponto. Não tenho que tirar nem pôr, são 4 e acabou. Ou seja, este é o valor absoluto da matemática. 2 mais 2 sempre será 4. Assim também devem ser os nossos valores, os valores da sociedade. Tem que ser de uma forma bíblica. É o que Deus disse, é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que algo é pecado antes de Cristo nascer, antes de Jesus vir ao mundo, até nos dias de hoje continua sendo pecado. Não tem relativismo. A Bíblia ela é absoluta nas suas convicções. A Bíblia ela é direta, ela é clara, direta porque ela é a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada. Portanto, ela não tem sombra de variação. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus e Deus não tem sombra de variação nele. Portanto, a Bíblia ela é absoluta. Não tem como relativizar a palavra. Não há, é impossível relativizar a palavra. A palavra é o que ela diz. Sinopse: o espírito desta era contribui para a desconstrução e relativização da Bíblia. A Bíblia politicamente correto, a criação de uma narrativa. É aí que se cria uma narrativa ou história para se chegar a esse fim. Surge o discurso do politicamente correto. Dentro desse modelo, criou-se uma nova moralidade, uma nova ética e, portanto, uma nova forma de dizer o que é certo e errado. Na questão do politicamente correto, o politicamente correto, na verdade, é uma forma de dizer
de tomar um partido, de tomar uma bandeira em parte, né? Digamos que as pessoas de uma forma geral tendem a ir para um lado, optar por uma situação. Vou falar aqui de uma questão, é difícil sim, de encontrar um ponto X, um ponto que seja em comum para todos, mas de uma forma direta, digamos que nós pegamos, vamos trazer aqui para nós, né? Ou de uma forma direta, vamos falar de política. Acho que a política acho que talvez caiba bem, já que é politicamente correto, então vamos falar de política. Imagine, por exemplo, que uma questão de um político A e um político B, um partido A ou um partido B. O partido A é o partido que as pessoas tendem como correto. Então o partido B vai dizer que não. Então vai ficar um contra o outro, certo? Ok. Então vamos dizer agora. Agora vai vir o politicamente correto. Então essas pessoas do grupo B, de uma forma politicamente correta, vão dizer que o grupo A está errado. Então, tudo que aquilo que o grupo A disser está errado. Ou seja, isso é politicamente correto. Ou seja, eles estão pegando uma via, uma ideologia para relativizar aquele ponto. Ou seja, tudo aquilo que o grupo B diz que é errado, e tudo aquilo que o grupo B diz que é certo, ainda que a parte A esteja correta. Então, é isso que estão tentando fazer hoje com a palavra. Não vale o que a Bíblia diz, vale o que a sociedade diz, a maioria diz. Até quem diga, né, que a voz do povo é a voz de Deus, o que não é verdade, é algo completamente equivocado e antibíblico. Mas, de uma forma geral, esta é a ideia do politicamente correto. E quantas pessoas hoje, até mesmo dentro da igreja, né, para ser politicamente correto, o que faz? Vai em favor daquilo que está errado no mundo. Então, se o mundo diz que uma determinada coisa vai fazer hoje, então a Bíblia diz que não pode. Vou trazer uma questão aqui mais clara. Digamos que a Bíblia diz, por exemplo, que não furtarás. Ou seja, nós não devemos furtar nada de ninguém. Mas alguém agora está furtando uma determinada situação. O cristão, para ser politicamente correto, para não querer arrumar uma briga, vamos botar assim, né, com aquela pessoa que está furtando, diz o quê? Não, furtar não é necessariamente errado, porque ele está furtando, que é para poder ter o alimento dentro de casa e tal, para não deixar os filhos passar necessidade. Veja como é que está relativizando. Está indo contra a palavra de uma forma relativa, tentando mostrar que relativamente, aquela pessoa que está furtando, ela relativamente está certa. Mas a Bíblia diz que furtar está errado. Então essa é a ideia do politicamente correto. Então nós precisamos ter muito cuidado com o nosso parecer, com aquilo que nós falamos e sermos completamente bíblicos. Nós não devemos ser politicamente corretos, porque quem é o cristão que é politicamente correto é divinamente errado. A criminalização da opinião. Pensar diferente dessa nova narrativa que foi criada é estar sujeito à censura. Na verdade, toda forma de pensar diferente dessa narrativa é criminalizada. A mesma história que eu falei agora da questão do político A e político B, ou partido A e partido B, é a mesma questão agora. Você agora, eu agora, nós não podemos falar contra nada, mas todos podem falar contra nós. É algo assim, de uma forma geral. Por exemplo, as pessoas querem relativizar a Bíblia. Então, o que eles falam? Tudo que a Bíblia diz, não é bem assim. Então, eles podem dizer contra a Bíblia, dizer que a Bíblia ela é antiquada, que ela é velha, ela é antiga, precisa ser atualizada e etc. Mas nós não temos a liberdade de falar contra o pecado deles. Ou seja, eles podem falar contra nós, mas nós não podemos acusá-los de nada, mesmo que eles estejam errados. Então, e aqui abre todo um leque, aqui é todo no sentido geral. Porque até mesmo falando de opinião, hoje todo mundo tem a sua opinião. Então nós devemos, de uma forma básica, respeitosa, ouvir a opinião alheia. Agora, da mesma forma que alguém tem a sua opinião de dizer que a Bíblia ela precisa ser atualizada, eu também tenho a mesma opinião de dizer que ela não precisa ser atualizada. Da mesma forma que ele tem uma opinião, eu também tenho. Então pode ser que eu concorde com ele, com essa pessoa, ou pode ser que não. E nesse caso não, eu não vou concordar. A Bíblia não precisa ser atualizada, porque como eu já falei, a Bíblia ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Mas de uma forma geral, as pessoas estão tentando criminalizar
a opinião, principalmente a questão do cristão, né? O cristão, claro, vai sempre contra as questões do mundo, então o mundo vai ser sempre, claro, contra nós. Então o mundo inteiro vai ser sempre contra o cristianismo, sempre contra a Bíblia. Nós precisamos ter maturidade para entender este negócio. Sinopse: há uma formação de narrativa a respeito da Bíblia para criminalizar a opinião ancorada nos antigos postulados da fé cristã, ou seja, tudo aquilo que a Bíblia diz de uma forma geral, é um crime, né? A Bíblia e o outro evangelho, uma nova metodologia. Nesse caso, o leitor e não o autor bíblico passa a ser mais importante, dizendo de outra forma, não importa o que o autor do texto bíblico disse, mas o que o leitor contemporâneo acha que está certo. Nesse caso, quando trazendo para nós, né, é quando eu leio a palavra e é aquilo que eu penso. Não interessa o que o autor da Bíblia está dizendo, que no caso é Deus, né? Não sei eu que é o autor da Bíblia. Mas não importa o que o autor do livro escreveu. Importa o que eu entendo. E isto é um grande perigo, porque as pessoas hoje estão vindo com esse outro novo evangelho, né? O evangelho de Cristo sempre foi e sempre será o mesmo. Falar contra o pecado, aceitar a Cristo como Salvador para ser salvo, entre outras coisas. Amar o próximo como Cristo nos amou, este é o Evangelho. A Bíblia diz que se até o mesmo anjo vier trazendo um outro Evangelho, que seja anátema, ou seja, que seja maldito. Esse anjo é um anjo maldito que está trazendo um outro Evangelho. Para você ter uma ideia de como é que o Evangelho é. O Evangelho ele não tem sombra de variação. O Evangelho é aquele que Cristo pregou, aquele Evangelho da palavra, o Evangelho do Primeiro e do Segundo Testamento, ou seja, do Antigo e do Novo Testamento. É o que está na Bíblia, aquele é o Evangelho. Entretanto, hoje as pessoas tendem, por uma questão de opinião, querer confrontar, falar outras situações, dizer outras coisas. Eu vou te dar um exemplo bem prático. A Bíblia diz que Deus criou o homem segundo a sua imagem, né, e criou também a mulher. Então o homem criou macho e fêmea e para que eles viessem procriar e encher a terra. Atualmente uma ex-pastora disse que Deus perdoa por você ser heterossexual, como se heterossexual fosse uma questão contra a natureza divina. E foi exatamente isso que Deus fez, um homem diferente da mulher. E hétero quer dizer isso, diferente. Ou seja, o que é heterossexual? É aquela pessoa que tem desejo sexual no sexo diferente. Ou seja, uma mulher se atrai por um homem e um homem se atrai por uma mulher. E esta ex-pastora, ex-pastora de uma forma geral, que atualmente é pastora de o que chamam de igreja inclusiva, diz que ninguém vai para o inferno por ser heterossexual. Olha a mente dessa pessoa. Como se heterossexual fosse um pecado a ponto de a pessoa ir para a perdição eterna por ser heterossexual. É justamente isso que a Bíblia diz, ou melhor, justamente o contrário que a Bíblia diz, que Deus criou o homem e a mulher. Justamente essa dinâmica de ser hétero. Então veja que a que ponto, é como se fosse ela está trazendo um novo evangelho. O evangelho que quer incluir também os heterossexuais para as mansões celestiais. Ora, o que a Bíblia diz que quem não vai herdar o reino dos céus é justamente o contrário, é justamente a pessoa que tem o ato sexual com pessoas do mesmo sexo e não com pessoas de sexo diferente. Então veja como está a situação, e isso aconteceu aqui no Brasil, para você ver como anda, que pé que anda o evangelho hoje. Estão querendo implantar um novo evangelho, mas esse evangelho que estão querendo implantar, esse novo evangelho, que seja anátema. Nós continuaremos com o evangelho da palavra. Novas teologias. Assim, os relacionamentos homoafetivos são vistos a partir da perspectiva da denominada teologia inclusiva. É dentro dessa nova perspectiva que se faz apologia do evangelho social, ecumênico e homoafetivo. Essa é a nova configuração teológica. Qualquer pensamento que destoe desse é considerado fascista, homofóbico e discurso de ódio. Então veja a que ponto que nós chegamos. Essas teologias de hoje, como já falei dessa ex-pastora, que agora está falando sobre a questão do heterossexual, como se o heterossexual fosse um pecado fora do normal. Então, olha a que ponto nós chegamos, né? Então, hoje, como é essa nova questão da teologia hoje? É o evangelho social, que faz a apologia somente o evangelho tem que ser social, o evangelho tem que ser ecumênico, ou seja, juntar todas as religiões numa só,
O Evangelho tem a questão de ser homoafetivo, ou seja, não tem problema, não tem nenhum problema uma pessoa ter relação sexual com uma pessoa do mesmo sexo. Essa é a ideia do Evangelho novo, desse novo Evangelho. E tudo que a pessoa, né, no caso nós, formos contra essa prática, nós somos taxados de fascistas, homofóbicos ou tendo um discurso de ódio. O que é completamente fora da linha, completamente fora. Por quê? Porque a raiz principal do Evangelho é o amor, que Deus amou o mundo de tal maneira. Jesus disse, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. O Evangelho de Cristo, ele é um Evangelho de amor e não de discurso de ódio. Agora, se alguém que se diz cristão, se diz pastor, se diz líder religioso, dentro do contexto bíblico, e tem aí um discurso de ódio, então é ele que não é evangélico, é ele que não está vivendo o evangelho como deve ser vivido. Então essas novas teologias que estão trazendo hoje são teologias completamente diabólicas, completamente contrárias à palavra do Senhor. E é mais uma vez aquela questão de ser uma sociedade inclusiva, né? Uma teologia inclusiva, ou seja, vai incluir todo mundo. Lá as pessoas não precisam mais de mudança. Eu posso chegar lá nessa igreja nova porque eu não preciso mudar nada. Do jeito que eu estou, eu vou ficar. Bom, e vai ficar mesmo, né? Porque quando Jesus voltar, essa pessoa vai ficar. Isso aí é claro. Isso aí não tenha dúvida. Então, nós devemos orar para que essas pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas verdade é que uma pessoa que não entra dentro dos parâmetros bíblicos, certamente ficará de fora das mansões celestiais. Sinopse: o outro evangelho promove novas metodologias de leitura da Bíblia e, consequentemente, novas teologias e modismos. A Bíblia sempre atual, palavra de Deus. A Bíblia sempre atual, palavra de Deus. Revelada por Deus. Qualquer tentativa de resignificar ou atualizar a Bíblia, fazendo com que ela se ajuste a essa cultura contemporânea, deve ser rejeitada e vista como uma heresia. A igreja, ela prega a palavra, ministra a palavra, do jeito que a Bíblia fala, do jeito que a Bíblia é, do jeito que o autor bíblico disse. O que passar disso é uma heresia. Quando uma igreja prega aquilo que a Bíblia não diz, é uma heresia. Por exemplo, uma igreja inclusiva, ela é uma igreja que prega heresia. Ela vai pregar que a homossexualidade, por exemplo, não tem problema você ser homossexual porque você vai para o céu. Não, não vai. A Bíblia diz que não vai, que esses não herdarão o reino dos céus. Então nós não devemos ficar querendo tampar o sol com a peneira. Nós devemos falar com respeito, com educação, com amor, mas a verdade é, o que se fala da palavra, ou melhor, o que se fala na igreja fora da palavra é uma heresia, é contra as questões bíblicas, e muitas pessoas, de uma forma dessa cultura contemporânea, nessa cultura atual, querem atualizar a Bíblia. Então nós devemos fazer toda a questão de ser homoafetivo, de fazer tudo que podemos fazer, não precisa de mudança, não precisa de nada. E mais uma vez eu vou ter que dizer, né? Do jeito que eu entro, eu posso ficar. É exatamente isso essa igreja. A igreja, inclusive, é exatamente isso. Você vem e fica do jeito que está. E quando Jesus vier buscar a sua igreja, essa pessoa fica. Inspirada por Deus. Nenhum livro, por mais espetacular que seja, pode se colocar em pé de igualdade com a Bíblia. A razão é que a Bíblia possui inspiração divina, as outras literaturas não. Alguém pode receber de Deus alguma iluminação para dizer ou escrever algo, mas ninguém pode dizer que foi inspirado por Deus da mesma forma que os escritores bíblicos foram. Há uma questão sobre essa questão aqui, que sim, há algumas pessoas que são inspiradas por Deus. Alguns pastores, algumas pessoas escrevem livros, por exemplo, livros espetaculares, livros que você percebe que são livros inspirados por Deus, que edificam as nossas vidas. Entretanto, não dá para colocar no mesmo pé de igualdade com a Bíblia. Como diz, por exemplo, como uma igreja, por exemplo, que diz que os escritos de uma profetisa está de pé de igualdade com a Bíblia, o que é uma heresia. Não há possibilidade desse negócio. Por quê? Porque o que está em pé de igualdade com a Bíblia é o que a Bíblia diz, é o que está lá. Fora da Bíblia, um livro ou uma pessoa que escreveu qualquer situação, por melhor que seja, nunca estará de pé de igualdade com a Bíblia. A Bíblia é a Bíblia e ponto. Sinopse: a Bíblia é a palavra de Deus porque foi revelada e inspirada por Ele. Portanto, a Bíblia ela foi inspirada por Deus, foi Deus que deu a inspiração, portanto não haverá uma nova Bíblia, por exemplo, só para ficar bem claro. Conclusão:
Vimos, portanto, nesta lição que há toda uma narrativa com o propósito de desacreditar a Bíblia. Para os defensores desse novo modelo cultural, a Bíblia não passaria de um livro obsoleto, produto de uma época em que, portanto, precisa ser atualizada. A Bíblia ela não precisa ser atualizada, nós sabemos disso, mas as pessoas, recentemente até pessoas andam comentando que a Bíblia precisa ser atualizada. É interessante falar da palavra nesse sentido, que as pessoas que dizem que a Bíblia precisa ser atualizada, por que eles falam que a Bíblia precisa ser atualizada? Por uma razão simples, porque a Bíblia é contra as questões que essa pessoa tem praticado. Se a pessoa tem praticado muitos pecados, e a Bíblia vai falar sempre contra o pecado. Então, ele não quer que tenha um livro ou alguma coisa que fale contra o seu pecado. Mas a Bíblia está aí justamente para isso, para confrontar o nosso pecado, confrontar o nosso eu, né? Dizer que nós estamos em pecado, então nós devemos nos corrigir diante do Senhor, nós devemos estar pautados dentro da palavra. Portanto, a Bíblia ela é a palavra de Deus, ela continuará sendo a palavra de Deus e certamente sempre irá sofrer apedrejamentos de todas as partes, porque o adversário quer de qualquer forma relativizar a palavra, fazer com que as pessoas desacreditem na palavra, mas nós estamos aqui e vamos continuar falando da palavra. Você, na sua igreja, continue falando da palavra, na sociedade, onde você trabalha, onde você estuda, continue falando da palavra. Revisando e falando da palavra e vivendo a palavra, né? Revisando o conteúdo. Número 1, a era do vazio, pós-verdade, o fim das certezas, cultura líquida ou ainda desconstrução. Número 2, não há valores perenes ou absolutos, tudo é relativo. Número 3, dentro dessa narrativa do politicamente correto não há espaço para a Bíblia. Número 4, para o cristão a Bíblia é um texto antigo com uma mensagem atual. Número 5, a inspiração divina, enquanto as outras obras são de inspiração humana. A Bíblia é de inspiração divina. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!